Em 2012, o governo brasileiro adota a Política Nacional de Mobilidade Urbana como instrumento de regulamentação e, definindo objetivos referente à integração entre o sistema de diversos modos de transporte e objetivando a melhoria da acessibilidade e da mobilidade das pessoas e cargas no território brasileiro. A mobilidade urbana, ela refere-se à capacidade de locomoção das pessoas nos limites da cidade, bem como da região metropolitana, e contempla a infraestrutura viária e os meios de transporte. Então, quando se fala da infraestrutura viária, fala-se das avenidas, das ruas, das pontes e dos meios de transporte. Público, privado, motorizado e não motorizado. E as dificuldades de mobilidade urbana nos municípios, ela tem em vista o crescimento desordenado nos grandes centros e em grande parte dos municípios e, consequentemente, a dificuldade e a carência da infraestrutura viária, e também devido à ausência de planos municipais de mobilidade urbana na maioria dos municípios. Vale lembrar que a política de mobilidade urbana ela cria instrumentos e determina que os municípios devam criar então as suas políticas municipais de mobilidade urbana. O objetivo do trabalho é analisar o transporte público como política pública no contexto da mobilidade urbana para o desenvolvimento sustentável. A metodologia é, é definida com os métodos aplicados de natureza qualitativa e pesquisa bibliográfica a partir de dados da base de dados do Cielo, Scopus e o portal de periódico da CAPES. Podemos dizer que o transporte sustentável é aquele que atinge seu objetivo de transportar as pessoas, causando menor impacto ao meio ambiente, inclusive com menos emissão de poluentes e também com menor possibilidade de poluição sonora. E o transporte público coletivo sustentável, ele se torna necessário tendo em vista que ele diminui o fluxo de veículos individuais, diminui, portanto, o congestionamento, diminui o impacto de emissão de poluentes, os congestionamentos, a poluição sonora, enfim, além de facilitar a promoção no transporte das pessoas dentro do município e nas regiões metropolitanas. Vale lembrar que o transporte público coletivo ele está presente em 52% dos municípios brasileiros. Lógico, tendo em vista que a grande maioria dos municípios brasileiros são de menos de 50 mil habitantes, de menor proporção, e além dessa observação, o transporte público, em grande parte das cidades em que ele está presente, nos 52% dos municípios, ele é ineficiente, tendo em vista vários fatores, entre eles a falta de planejamento dos municípios, e é um transporte carente de regularização e regulamentação dentro dos próprios municípios. A meta projetada pela ONU em 2015, ao promulgar a Agenda 2030, ela prevê
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, dentre eles, a meta 11.2, que fala especificamente, então, da promoção do transporte público como um meio seguro, acessível, sustentável, com preços acessíveis e que possa promover a inclusão das pessoas, né? Em situação de vulnerabilidade, envolvendo as mulheres, crianças e as pessoas com deficiência e os idosos com mobilidade reduzida. A carta, portanto, ela prevê um transporte público inclusivo, acessível, democrático e o que é o tema dessa apresentação é que seja um transporte, acima de tudo, sustentável, atingindo o âmbito econômico, social e ambiental. Importante frisar como resultado que na última década a mobilidade urbana ela foi reconhecida como prioridade de política pública nas três esferas de governo, federal, estadual e municipal, inclusive previsto pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, editada em 2012, e prevendo aí os critérios e diretrizes para a implantação do transporte público coletivo urbano, garantindo então a acessibilidade, somado aos resultados de desenvolvimento sustentável. É importante observar que, além dos investimentos em infraestrutura, além do investimento em tecnologias, é importante a gestão, tanto em nível municipal quanto em nível metropolitano, relacionado ao transporte público, objetivando